2014, Fabiane Maria de Jesus foi morta por espancamento após a divulgação de uma foto com a acusação de que uma mulher, que supostamente seria Fabiane, estava usando crianças em rituais de magia negra. Hoje, no Alerj Entrevista, nós vamos falar sobre os impactos da divulgação de notícias falsas, as fake news, na sociedade. O meu convidado de hoje é o especialista em marketing digital, Antônio Battisti. Antônio, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Alerj Entrevista. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse caso, Antônio, porque em 2014 a gente ainda não tinha tão disseminada assim a ideia, né, das notícias falsas, das fake news, embora já houvesse grande uso das mídias sociais, né? Muito pelo Facebook, depois também, antes pelo Orkut, depois pelo Facebook, os aplicativos de mensagem. Isso foi um caso gravíssimo. Essa moça era mãe, né? Foi atacada covardemente pelos próprios vizinhos, né? As pessoas que moravam na redondeza, achando que ela era uma criminosa e sem fazer nenhum questionamento se aquilo era realmente verdade, né? Sim. E esses casos têm se repetido, a gente recebe nos aplicativos de mensagem, às vezes a foto de um rapaz dizendo que ele é um criminoso, que ele está assaltando, ou que ele está matando, ou está estuprando, e ninguém questiona antes de mandar para um outro grupo que tem mais não sei quantas pessoas, se aquilo realmente é verdade, né? Sim, de fato. Nós temos hoje uma expansão das chamadas fake news, ou notícias falsas, né? É importante dizer que, na verdade, essa é uma prática extremamente antiga, né? A notícia falsa, ela é uma prática que possui séculos de existência. A única diferença, talvez o aspecto mais grave, muito bem observado, é a expansão que se dá a esse processo hoje. Isso ocorre principalmente, mas não só, né, pelas tecnologias atuais disponíveis. Né? Facilitam muito. Facilitam. Né? Mas ao lado dessas tecnologias nós temos um outro agravante também, muito bem lembrado. É essa ausência de questionamento. Né? A grande ferramenta para você ter maior condição, consciência, sobre a veracidade ou não de um conteúdo está em você checá-lo. Né? Então, assim, a população, e é bom que se diga, isso não é algo típico do Brasil, né? Nós tivemos episódios também graves, inclusive envolvendo homicídios, linchamentos, agressões, espancamentos e uma série de outros problemas de violência causados ou influenciados ou agravados pelas notícias falsas. Recentemente nós tivemos na eleição do Donald Trump, falando aí de uma outra consequência, né? Uma alegação gigantesca de influência, e uma influência por vezes negativa e por vezes decisiva, apontado por muitos no mundo inteiro, em favor do Donald Trump. Um pouco ali também, mais ou menos na mesma época, o Brexit, né? A saída, né, aquela ruptura na União Europeia. Com a União Europeia. Então, só para mostrar assim, que desde a questão criminal, né, que foi aqui abordada no início, até a questão eleitoral, por exemplo, e tantas outras, questão ideológica, econômica, política, todas essas esferas e tantas outras são ou podem ser afetadas, e cada vez mais por essa prática. Só uma última observação, eu falei que se trata de uma prática muito antiga. Tem um cartoon de 1894, veja aí, mais de um século atrás, em que vários jornalistas estão correndo com diferentes tipos de fake news nas suas mãos. Eles têm uns três ou quatro tipos diferentes. Um era farsa, o outro era a própria fake news e assim vai. Repito, há mais de um século a gente já tinha essa terminologia. Ela só vem ganhando escala com as tecnologias atuais. Isso já era utilizado para se alcançar determinados objetivos, sim, né? Sim. Se plantando essas notícias falsas. E você falou, Antônio, uma coisa que é primordial, não sei nem se a gente deveria falar isso nesse momento ainda do programa, mas que é muito importante, essa questão da checagem, né? Porque a gente tem cada vez mais, eu acredito, a obrigação de checar a origem, né, dessas notícias, porque às vezes a gente recebe notícias absurdas e não se questiona em momento nenhum se aquilo foi divulgado num jornal de grande circulação, né, num site que tenha credibilidade. Às vezes vem de um blog ou de um próprio robô, né, que a gente não tem como consultar a origem daquilo, e mesmo assim
as pessoas repercutem, né? Sim. De fato, muito bem lembrado. Parece haver uma tendência na humanidade atual, né? Eu sempre faço essa observação, isso é mundial, né? Parece haver uma tendência de uma certa pressa, de uma certa ansiedade. As tecnologias, sobretudo aquelas de informação e comunicação, as redes sociais, a internet e tantas outras, elas vêm ampliando esse poderio, né? Essa velocidade, essa escala, esse ritmo para a humanidade. Isso é bom, claro, por um lado, nos permite, em segundos, nós conseguimos acessar milhões de livros, de bibliotecas em dezenas de países. Consultar qualquer informação, né? Sem dúvida. Então, há essa dimensão, mas, infelizmente, o bônus ele vem acompanhado de alguns ônus. Um desses ônus é justamente isso. Você amplifica esse poderio de compartilhamento e um compartilhamento indiscriminado, sem a devida checagem, né? Acho que é um dos pontos que a gente pode aprofundar logo aqui. De formas ou mecanismos de se prevenir a disseminação de fake news, né? de notícias falsas. Mas, sem dúvida, esse aspecto da checagem, ele inclusive, trazendo aqui, antecipando, né? Há um mapa de sugestões, de alguns passos da Sociedade Americana de Biblioteconomia, em que ela sugere uma série de possibilidades para você ir filtrando isso, né? Separando o joio do trigo. Né? E é impressionante, no final das contas, tudo se resume a isso, checar. Se você olhar os vários Perder passos, um pouquinho de tempo para fazer essa averiguação. Né? Esse cuidado, esse pouquinho de tempo que você investe, esses segundos, às vezes é uma questão de segundos. Né? Os sites de busca, né? O Google e tantos outros, mas sobretudo o Google pela sua dimensão, te permitem geralmente ter ali em segundos, em fração de segundos, milhares, milhões de resultados. Mas nem isso é verificado. Repito, há uma ansiedade, há uma pressa, né, que a tecnologia nos permite ter, que deveria ser para nos trazer benefícios, mas às vezes nos traz esses efeitos indesejáveis. Fechando isso, fake news, como falei, ele pode se voltar, ou melhor, ela, né, a notícia falsa, pode se voltar para interesses políticos, ideológicos, econômicos. Havia uma classificação antiga, a gente vê nas faculdades de comunicação, jornalismo, né? A famosa imprensa marrom ou imprensa amarela para alguns, né? Que era aquela imprensa que, muitas vezes se valendo inclusive dos grandes veículos, né? Apostava no sensacionalismo, né? Ou em outros mecanismos, sobretudo para vender mais, para embutir propaganda em ações que seriam jornalísticas, enfim. Aí era uma semente, digamos assim, da atual fake news. Antônio, e ainda falando sobre as repercussões, né, antes da gente entrar propriamente na questão da eleição, falar mais um pouco sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, o que pode vir a acontecer no Brasil também esse ano, a divulgação das fake news, além desses impactos violentos, né, que a gente já citou aqui, ele também causa impactos importantes na honra das pessoas, né, na imagem das pessoas perante a sociedade. Nós tivemos o caso recente da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada e muito rapidamente, não sei se é no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, a gente já estava recebendo milhares de mensagens falando sobre um suposto envolvimento dela com tráfico, sobre uma gravidez na adolescência que não aconteceu. E aquilo foi muito rápido. A gente até hoje não teve uma resposta de onde saiu aquilo, mas as pessoas compartilharam muito essas informações e tudo isso que é dito, depois para você reverter e desfazer essa imagem, fica muito difícil também, né? Sim. De fato. Marielle Franco, só uma curiosidade, cursou o mesmo mestrado que eu na Universidade Federal Fluminense. Nós tivemos uma série de ações e homenagens, enfim. E observei, também por isso, né, mas claro, pela situação como um todo, acompanhei e ainda acompanho os desdobramentos, afinal a gente sabe que isso ainda tem N capítulos, né, pela frente. Mas curioso, porque, como eu havia falado, há uma escala e há uma velocidade muito grandes.
em função das tecnologias disponíveis. Então, justamente isso. Você tem minutos depois de um fato, ou até em paralelo a ele. Né? Um exemplo, você tem um ciclone ocorrendo. Né? Então, você tem alguém que está acompanhando pela internet e, naquele momento, ao vivo, né? Essa pessoa já está distorcendo o que está acontecendo, já está, por exemplo, fazendo uma campanha de doação de mantimentos, de alimentos ou de dinheiro, e essa campanha nem sempre será real. Então, assim, de fato tem isso. Você tem minutos depois ou até durante o episódio essas distorções típicas das fake news. Essa é uma questão. A outra é com relação a possíveis reparos. Na verdade, a possibilidade de você reparar os danos à imagem, à honra, à reputação, né? Essa possibilidade ela é bastante relativa, né? Mesmo que você utilize a mesma ferramenta ou a mesma tecnologia, você não tem qualquer garantia, né, de que você vai conseguir esse reparo. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que nem sempre você tem a figura do rastro. Né? Então, em muitos casos, propositalmente, quem causou aquilo tende a se ocultar ou a ocultar os seus elementos, as suas provas, etc. Enfim, então, em função desses aspectos e outros mais, como, por exemplo, a ausência de uma legislação no Brasil, nós não temos uma legislação específica para fake news. Né? Temos projetos de lei, de fato, mas ainda são projetos. E cá entre nós, mesmo as leis não serão suficientes para combater à altura o fenômeno. Por quê? Aquilo que hoje fazemos, por exemplo, a aplicação da lei de forma subsidiária, né, por semelhança, por exemplo, crimes de injúria, crimes de difamação, calúnia. Então, quando uma fake news eventualmente provoca essas figuras, você tem um Código Penal que ampara, né, quando você vítima. identifica o autor, né? Mas esse é um detalhe, né? Mesmo que você tenha legislação, muitas vezes você não vai ter identificação do autor. Né? Então, e muito bem lembrado, os bots. Né? Bots são robôs. Claro que existem pessoas físicas e jurídicas que podem operar fake news, mas hoje você tem a figura dos robôs. Então, você tem hoje robôs que atuam mundialmente para criar e ou para disseminar as famosas fake news. Então, realmente é complexo. Como é que você vai punir um elemento digital, né? Muito difícil. Sim, e até você descobrir quem foi que preparou esse Programou elemento, tudo, né? Pode ser difícil. Antônio, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre os bots e também sobre essa questão da legislação que está sendo discutida aqui no Brasil. É só um minutinho, a gente volta já já.